Hoje eu vim contar para vocês a história de uma mulher que foi estuprada, quase decapitada e mesmo assim sobreviveu. O nome dessa mulher é Alison Botha. No dia 14 de dezembro de 1994, Alison estava em seu apartamento mais uma amiga. A amiga pediu para que ela fosse deixar ela em casa, né? Como já estava muito tarde, ela foi deixar a amiga de carro. Ao retornar lá pro apartamento dela, ela percebeu que a vaga de estacionamento dela estava ocupada, a vaga que ela sempre estacionava. Então ela foi tentar procurar outra vaga de estacionamento e ela encontrou. Quando ela parou, ela foi pegar algo no banco de trás do carro e quando ela se virou, ela se surpreendeu com um homem alto e magro que abordou ela. Ele estava com uma faca na mão e ele disse que não era para ela reagir porque ele não ia fazer nada com ela, ele só precisava do carro dela para poder cobrar uma dívida, porque parece que tinham roubado a televisão dele e ele precisava ir lá para cobrar essa dívida. Alison, né, ficou com medo. Ela pediu para que ele deixasse ela sair do carro. Ele podia levar o carro, mas mesmo assim ele disse que não, porque ele precisava de alguém para ir com ele e como ela era mulher, não ia dar tanta suspeita. E ela, né, não teve escolha, teve que ir com ele. Ele disse que precisava passar em um local para pegar um amigo dele e lá ele pegou, né? Ele encontrou esse amigo dele e eu não disse para vocês no início do vídeo, mas o cara que abordou ela, ele se identificou como Clinton e eles foram lá, né? E pegaram o amigo do Clinton, que ele disse que era Teus, o nome dele, Teus. Eles continuaram dirigindo pela cidade e a Alison já estava com muito medo porque percebeu que eles estavam indo para uma área rural que era muito escura e ela sabia que ali já era muito perigoso. E no lugar bem escuro mesmo, eles pararam o carro e lá eles mandaram ela descer do carro. Ela ficou com medo e perguntou o que eles iam fazer com ela. Eles disseram que queriam, né, fazer sexo com ela e perguntou se ela ia reagir. Ela, com medo, não tinha como fazer, estava lá no local escuro, muito perigoso e, né, eles dois infelizmente chegaram a estuprar ela. Os dois estupraram ela e após o estupro eles enforcaram ela. Aí foi quando em meio à conversa mesmo, ela quase desacordada, ela ouviu eles dois conversando, né? E percebeu que o Clinton, na verdade, não se chamava Clinton, mas ele se chamava Franz. E ela gravou aqueles dois nomes, né? Porque era o nome das duas pessoas que estavam fazendo aquilo com ela. E foi quando eles perceberam que ela não estava morta. Quando eles viram que ela ainda não estava morta, eles pegaram, né, uma faca e deram várias facadas. A mesma faca que ele abordou ela, né? Deram várias facadas na barriga dela. E ela, nesse momento, ficou desacordada, né? Achando que ela já tinha morrido, os dois, né, estavam se arrumando para sair, para ir embora já e deixar ela lá, né, abandonada naquele lugar lá. E uma das pernas dela se mexeu. E um dos caras perceberam, né, que ela ainda estava viva também. E nesse momento eles pegaram a faca, né, que eles deram as facadas na barriga dela e cortaram a garganta dela. Eles deram no mínimo mais ou menos umas 17 facadas na garganta dela. E foi nessa hora que ela acordou, né? Ela retornou, ela tomou a consciência e ela disse lembrar que não sentia dor, mas sentia que a garganta dela estava sendo cortada. E depois disso ela desmaiou. Aí foi quando eles acharam que ali mesmo não tinha como ela sobreviver. Até um falou pro outro, né? Ali não tem como ela sobreviver, né? Com isso que ela estava passando. Só que eles não contavam, né? Que ela não estava morta. Eles foram embora, deixaram ela lá, sangrando muito. E quando ela percebeu que não tinha mais risco, né, deles voltarem, ela tentou se arrastar. Aí foi quando ela começou a se arrastar que ela sentiu que tinha algo viscoso saindo de dentro da barriga dela. E ela viu que era o intestino dela, as tripas, né? Tudo dela estava para fora da barriga. E ali ela ficou, né, apavorada e tinha uma blusa lá no chão. E ela
conseguiu força não sei de onde, né? E conseguiu amarrar essa blusa na barriga para poder segurar o intestino dela de novo, né? Dentro da barriga. Aí ela estava muito fraca, mas conseguiu se levantar. E quando ela se levantou, aí foi que ela percebeu que o ferimento no pescoço dela tinha sido mais grave do que ela pensava. Quando ela tentou ficar em pé, o pescoço dela virou para trás. Então, assim, praticamente ela tinha sido quase decepada, né? Aí ela foi, né? Tentou caminhar até... Porque antes disso, antes dela tentar levantar, ela tinha visto lá que tinha uns faróis lá, passando lá na avenida lá, onde ela foi jogada próximo, né? E até que ela conseguiu chegar lá e ficou deitada no meio da estrada. E pra felicidade e sorte dela, vinha um rapaz no carro. Esse rapaz, ele tinha o nome dele era Tian. E ele era estudante de veterinária, né? E quando viu aquela situação, ele não hesitou, parou o carro e foi ajudar ela, né? Até as palavras deles foram essas, de que Deus tinha colocado ele naquela hora, naquele lugar por algum motivo. Aí foi que ele, né? Como ele já tinha experiência como ele estava lá estudando como veterinário, entendia de alguma coisa, ele até conseguiu ajudar ela, né? Estabilizou ela para poder esperar a ambulância chegar. E foi quando a ambulância chegou e os socorristas colocaram ela dentro da ambulância e levaram ela para o hospital. Quando chegou no hospital, os médicos não acreditavam no que estavam no que estavam vendo, né? Porque era um caso assim inacreditável. O médico, né, que atendeu ela chegou até a dizer que em 16 anos de carreira nunca tinha visto uma situação daquela. Ela foi medicada, né, passou por algumas cirurgias, ficou entubada por 3 semanas e depois de 3 semanas conseguiu voltar a respirar, né, e a ficar sem os aparelhos. Aí foi quando a polícia veio e mostrou lá as fotos, né, dos suspeitos. Ela conseguiu reconhecer os dois. Um era o Franz, né, e o outro era o Teus. E eles foram, né, capturados. Eles não negaram, eles assumiram que tinham feito isso com ela. E não só com ela, né, mas que tinham também assassinado mais 8 mulheres, né, desculpa, gente, que infelizmente não tiveram a mesma sorte que ele. Daí eles foram presos, foram condenados à prisão perpétua, né, por vários crimes de estupro, de sequestro, no caso da Alison, de tentativa de homicídio, né, das outras 8 mulheres que eles mataram. E eles foram condenados, né, à prisão perpétua sem condicional, né, eles não podem sair mais de lá. Depois disso, né, a Alison teve até uma depressão e conseguiu, né, sair, superar isso tudo. Começou a viajar pelo mundo, passou por mais de 35 países e ela virou palestrante, né, falando sobre a história dela, ganhou vários prêmios. E apesar dos médicos, né, dizer para ela que devido aos ferimentos que ela teve, ela não poderia mais ter filho, ela, né, teve mais esse milagre, né? Ela conseguiu engravidar, teve 2 filhos. Inclusive, existem boatos, eu não sei se isso é verdade, mas existem boatos de que o rapaz que socorreu ela lá, que era o veterinário, né, estudante de veterinário, tinha deixado a faculdade de veterinária e resolveu fazer medicina por conta do caso dela, né? E dizem, né, que foi ele que fez o parto de um dos filhos dela. E hoje ela continua viva, continua ainda, né, falando dando palestras sobre a história dela. E assim, é uma história que a gente às vezes fica até difícil de acreditar, né? Porque assim, é um grande milagre ela ter conseguido sobreviver de um ataque tão brutal desse. Ela também escreveu 2 livros, né? E em 2016 foi lançado o filme dela, que esse filme eu também queria muito, mas não consegui encontrar ainda. E isso, gente, essa foi a história, né, da Alison Botha.
Eu espero que vocês gostem aí. Esse é o primeiro caso que eu tô trazendo aqui no canal. Se vocês gostaram, vocês, né, deixem aí o seu gostei, comentem outros casos que vocês querem que a gente fale e compartilhe, tá? Para ajudar a gente aqui no nosso canal.